Olá pessoal, tudo bem? A ideia desse vídeo, é ajudar vocês a fazer o pós-processamento dos dados do GNSS, tá? Como a gente já observou, nós temos aí dois métodos de obtenção de dados GPS, o GNSS. O método absoluto e o método relativo, que é esse que nós estamos mostrando para vocês aqui, tá? Nesse slide. Bom, vamos lá. Na aula de GNSS foi comentado, então, que eu preciso de dois aparelhos para fazer o método relativo ou diferencial, onde eu vou ter um aparelho base e um aparelho rover. No que se constitui esse método? Se constitui que no aparelho base eu conheço a exatidão, ou seja, eu considero que esse ponto é conhecido. Basicamente, o que nós estamos observando aqui é um marco já homologado pelo IBGE, que pertence, por exemplo, ao RBMC, que são locais, onde nós temos rastreamento contínuo de GPS que fazem parte da rede brasileira de monitoramento contínuo, RBMC. Tá? Nós vamos até fazer alguns processamentos PPP, vocês vão entender que dá para fazer o processamento direto no IBGE ou utilizando dados de base do IBGE que são espalhadas aí para o Brasil todo. Tá? Mas vamos por partes. Esse método também pode ser em tempo real, tá? Nós não vamos trabalhar em tempo real, uma vez que os nossos aparelhos são todos de pós-processamento. E nós vamos trabalhar com método estático, assim como tem um vídeo de aula mostrando aula prática no campo, e nós vamos tentar montar para vocês aí como é feito o procedimento, tá? Basicamente, na aula de georreferenciamento de imóveis rurais, onde se discute mais o pós-processamento, quais são os vamos dizer assim, os limites que eu posso trabalhar com o GNSS 3, com o GNSS 4, que o GNSS 1 e 2 não devem ser utilizados para pós-processamento. Então tem algumas restrições. No nosso caso, os nossos aparelhos são todos da classe GNSS 3, ou seja, ele tem a portadora L1 e o código CA. Nessas condições, eu não posso me afastar da base mais do que 20 km e dependendo da distância que eu estou da base, eu tenho todo um tempo de rastreamento, ou seja, até 20 km eu tenho que ficar pelo menos 1 hora no ponto para obtenção de dados para que eu consiga ter uma boa precisão. Opa, se a base está medindo a exatidão, o nosso rover vai ser cobrado pela precisão. Então naquela aula de GPS navegação, onde foi pedido para vocês realizarem os cálculos, para ver a precisão do aparelho, nós também podemos realizar os cálculos aqui para a precisão do rover. Tá? Então, nesse método é interessante ou é necessário que pelo menos 2 satélites estejam sendo rastreados pelos 2 aparelhos. Tá legal? Bom, então nós fomos lá para o campo, nós instalamos a base no marco RBMC, que está representado aqui, e vamos coletar dados de campo. Tá? Nós vamos levar esses dados, trazer os 2 aparelhos aqui para a nossa sala e descarregar nos equipamentos, no software ou programas apropriados. Tá? Então vamos lá. No caso nosso, nós temos aparelhos da marca aí TecGel. Tá? O TecGel ele proporciona esse programa útil para descarregar os dados e o GTR Processor para processar os dados. Quando eu vou descarregar os dados, eu posso colocar esse dado no formato GTR, que é o dado bruto, que é o dado, vamos dizer assim, nativo do programa GTR Processor, e também posso exportar em Hynix. Então vamos lá. O Hynix é uma linguagem universal aí para dados de GNSS ou GPS, tudo bem? Então qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é mostrar para vocês como processar os dados desse levantamento, utilizando uma base e um rover. Tá? Para isso, pessoal, eu já separei aqui uns dados, vamos lá em C, desculpa aí, tá? Trabalho, eu sempre fico perdido na hora de procurar as coisas aqui, vamos lá, acho que eu devo ter deixado até fora. Vou fazer uma pausa aqui para colocar os dados, tá bom, pessoal? Espera aí. Desculpa, pessoal, estava bem aqui, ó, aula pós-graduação, processamento GNSS, aula pós-processado. O que eu tenho aqui? Eu peguei dados de campo, que estão aqui, ponto 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora, tá?
e tem os dados da base, que estão no formato PDC. Tá? Esses dados aqui são no formato do GPS base. O GPS base que nós utilizamos, tá? Ele é um L1, L2 CA, ou seja, ele é um GPS, um GNSS classe 4, de acordo com o INCRA. Tá? Esse GPS tem maior precisão, tá? E aí ele tem o alcance, ele pode ser processado com base, ele pode ter os seus dados processados com bases até 300 km aí de raio, tá? De acordo com o tempo que ele foi utilizado. Basicamente, nós temos aqui um Word onde eu tenho todas as alturas de campo, né? Ou seja, foram utilizados aí, né, para cada coleta de ponto. Então o ponto 1 tem uma altura de 2,09 metros, tá? Tudo bem? E aí os demais pontos, tá? É importante que vocês observem aí esses dados, depois vocês vão entender o porquê, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou descompactar um arquivo hover, tá? Que seria um arquivo do ponto 1, tá? Extrair arquivos. Vocês estão observando que ele me mostra aqui o formato Hynix. O formato Hynix, tá? Ele é esse O. O N vem de GPS do americano, tá? E o GTR seria o dado bruto, né? Ou seja, o dado já no formato do programa. Então, quando eu exportei nos dois formatos. Quando eu usei o útil aqui para exportar, eu exportei no formato Hynix e no formato nativo do programa. Para ficar organizado, eu sugiro que vocês criem uma nova pasta aqui e coloquem ponto 1. E peguem todos esses dados do ponto 1 e guardem aqui dentro dessa pasta. Tá? É óbvio que para fazer esse processamento eu só vou trabalhar com o ponto 1 e depois vocês vão fazer para os demais pontos. Tá? Bom, a primeira coisa que eu devo fazer é processar o dado da base. Mas espera aí, professor, por que processar o dado da base? Veja, apesar do meu GPS ter sido colocado numa base do RBMC, que é aqui na Exalc, próximo ao posto meteorológico, ele não é o GPS que foi configurado a base, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ocupar esse marco para realizar esse trabalho. Se não me falha a memória, o GPS base ficou ligado em torno de 8 horas a 10 horas coletando dados. Então, o primeiro processamento que eu vou realizar com vocês é o processamento PPP, que é o processamento que eu posso fazer direto lá no INCRA, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu vou entrar aqui e primeiro, né, desculpa, só vamos voltar aqui. Eu tenho que transformar esse arquivo PDC, que é próprio desse outro aparelho, em Hynix, tá? E para isso eu vou já abrir o GTR Processor. Abrir o GTR Processor e a primeira coisa que eu vou fazer é importar o arquivo da base. Ó, observações, importar, e vou lá, ó, mudar minha pasta aqui em E. Tá? Eu sempre me perco aqui porque tem um monte de coisa nesse negócio. Ó, bases, né? Dados GPS.1 base PDC. E vou abrir ele aqui. Tá? Então ele está me dando aqui, né, o horário de início, que foi às 8h21, e está me falando que a duração foi em torno de 9 horas. Tá? Se eu clicar aqui, ó, né, em marcos, eu tenho como editar a base. Então, olha só, propriedades, e aqui o que eu tenho? Ó, informações da coordenada que a base coletou, tá? E tenho também o tipo de antena. Bom, a primeira coisa que eu vou configurar é o tipo de antena, tá? No caso do nosso aparelho, o modelo da antena é o GTR G2 inclinada. Tá? GTR G2 inclinado. Mas professor, eu tenho inclinado e o reto. Então vamos lá. O GTR, quando eu falo inclinada, é base com fixação, com fixação, né? A gente chama de centragem forçada. Ou seja, já tem um pino lá, eu coloco o meu aparelho direto no pino. Se eu estivesse usando esse aparelho como hover, ele estaria num bastão, eu teria que usar o GTR G2 reta. É uma pequena configuração que dá em relação à antena, então vamos seguir o que o fabricante manda, tá? Então já selecionei e vou perguntar qual a altura
que eu estava em relação ao solo. Como vocês viram, ou vão ver no vídeo prático, tem que se medir a altura entre a antena e o solo. E lá nós marcamos 2,285, tá? Então essa é a altura em relação ao solo da base, tá? E vou dar um OK. Então esses dados já estão configurados para a base. Mas espera aí, eu tenho que exportar isso aqui, né? Eu tenho que exportar isso aqui para Hynix para poder fazer o PPP. Então vamos ver aqui, ó, opções, exportar para Hynix, tá? Eu vou escolher o local, ó, arquivos de observação, onde é que está, arquivos de efemérides, né? E aí eu vou pegar, já está ó, backup, dados, base, já está lá dentro, eu vou exportar para o mesmo local. OK. Ele pede para colocar algumas considerações aqui, tá? O que que acontece? Eu não tenho esses dados ainda de variação a oeste, variação norte e a variação da altura, né? O que eu posso colocar aqui é a relação da altura da base. Eu vou colocar assim, ó, agência criadora do Hynix, Exalt, tá? Nome, base, Exalt. Se eu tiver o serial number da antena, eu coloco aqui, senão não precisa, ele já pegou, né? Ele já vai dizer, ó, observador, né? São coisas que vão no arquivo Hynix. Não necessariamente eu preciso preencher. Agora, a altura da base, eu vou deixar esse valor aqui, porque tem como fazer isso depois, tá? Dá OK. Então, está dizendo que foi exportado com sucesso. Vamos dar uma olhada lá, ó. E aqui dentro da base, além do meu arquivo PCD, agora eu tenho o arquivo Hynix, que foi da observação. Tudo bem? Tranquilo? O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar uma nova pasta, tá? E vou escrever aqui, ó, base Hynix, tá? E vou pegar os dados aqui de navegação, órbita, tá? GPS, tudo que ele criou aqui, ó. Na verdade, vamos pegar só o arquivo de órbita Hynix e vou jogar aqui, tá? E vou zipar ele. No caso aqui, eu tenho que deixar bem claro que é zipar, significa que tem que ser zip, tá? OK. Vamos lá? Pronto. Nossa, que demora para criar o zip, um arquivo tão pequeno. Beleza, o arquivo está zipado, tudo bem? Vamos fechar aqui. Ué, acho que eu fiz alguma caquinha. Deixa eu dar uma olhada lá. Documentos e arquivos, dados, base. Tá aqui o arquivo zipado. Tudo em ordem. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vou fechar isso aqui. Vou minimizar aqui para ver se tem algum problema. E vou entrar lá na base. Ó, vamos entrar aqui, ó. Processamento PPP. E vou entrar no serviço de processamento GNSS. Tá? Desculpa. Bom, aqui, pessoal, nessa pasta, vocês vão poder observar quais são as formas de entrada de dados, o manual de entrada, como é que faz, tal. Vamos direto processar dados. Aqui tem toda a explicação, depois se vocês quiserem olhar com calma, tá? É interessante que vocês o façam, tá? Então vamos processar os dados. Então tem um manual completo aqui de como é que faz para inserir os dados, tudo certinho. O que é importante, porque zip, né? Porque tem que escolher o arquivo zip para colocar aqui, tá? Então é estático e ele aceita órbita, tá vendo? Ele aceita todos esses formatos. Então vou pegar o arquivo zip que eu acabei de comprimir, tá? Que tá lá em os dados base Hynix. Tá aqui o arquivo zip, escolhi ele, abrir, ele já pegou o arquivo zip. Olha, o que que acontece aqui, ó? Eu não tenho aqui nessa lista de antenas a marca do GTR-G2, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu não vou colocar nada, tá bom? Eu vou deixar isso em branco, tá?
E aqui eu vou colocar a altura que eu quero, 2.285, que é a altura da nossa base, tá? Tá vendo? O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que deixar clicado aqui para dizer, olha, eu quero que coloque, né, que considere essa altura da antena. Lembra que lá no arquivo Hynix tinha possibilidade de colocar também a variação x, y? Bom, nós não temos como fazer isso aqui. Lá, né? Lá, o arquivo Hynix que saiu lá do GTR Processor, às vezes não lê a altura que eu colocasse. Se eu colocasse a altura lá, ele poderia não ler. Aqui ele vai assumir essa altura. Vou colocar um e-mail para mandar os dados, né? Concordo com todas as coisas e vou dar aqui processar, tá? E aí ele vai fazer o processamento da base. O que ele vai usar para processar a base? Ele vai procurar quais são as bases próximas daquele ponto, daquela coordenada, e vai pegar o arquivo naquele horário que eu trabalhei, né? E vai processar os dados com as bases próximas. Então tá aqui, ó. Arquivo transferido com sucesso, verificado, iniciou o arquivo, ele já conheceu que a antena é essa, tá vendo? Ó? Porque saiu, foi processado corretamente, fim do processamento. O que eu vou fazer agora? Eu vou procurar lá no meu e-mail esses dados. Vou fazer uma pequena pausa para procurar. Bom, pessoal, eu entrei aqui no meu e-mail e eu já tenho aqui os dados processados do IBGE. Ó. Vou abrir esse negócio e ele vai pedir, ó, procurar os anexos nesse endereço. Vou clicar aqui e vai baixar, né? Ele vai baixar esse arquivo zip, onde vai ter todos o processamento que eu quero. Então vamos lá, ó, mostrar na pasta. Eu vou recortar isso aqui, tá? Vou lá no E, onde a gente está fazendo o nosso, né, backup dos dados, base, e vou colocar aqui dentro, tá? Olha só, e vou abrir ou extrair aqui. O que ele me mandou? Ele me mandou já o arquivo processado, tá? Então tem os arquivos processados aqui, o O, né? O PPS, o SUM, tudo certinho processado, e me mandou o resumo do processamento, tá? Que está aqui, ó, em PDF. O que ele está mostrando aqui, ó? Que foi feito pelo método estático, né? Foi feito aí todo o processamento. Ele assumiu a altura da antena de 2.285 e me deu aqui a variação, os sigmas em metros em relação à latitude e à longitude. Observem aqui, ó, que a variação foi de milímetros, né, nos dados, e na altitude também de milímetros. Tudo bem? Ele me deu altitude geométrica, tá? Tem que tomar cuidado, é geoidal, né? Então ele está me dando aqui o valor da altitude ortométrica, perdão, e está me dando o valor da ondulação geoidal. Bom, então vamos lá. Se você observar nos dados lá na cartografia, naquela aula de cartografia, você sabe que temos aí altitude elipsoidal e altitude ortométrica. A altitude ortométrica ela está relacionada ao nível médio dos mares aqui para o Brasil, né? E a altitude elipsoidal é a altitude que é dada na elipse que você trabalhou. Ele está me falando também que as coordenadas foram processadas em Sirgas 2000, que é o elipsoide padrão que a gente tem aqui para o Brasil, tá? Então todos esses dados nós vamos ter que usar para calcular, para inserir no processamento da base, para inserir nos dados da base, tá? E nós vamos continuar isso, nós vamos continuar realizando esse processamento. Então vamos lá. Esse aqui é o método PPP. O que eu tenho que observar agora? Ele me deu as coordenadas da base corrigida, né? São essas coordenadas que eu vou assumir quando eu inserir os dados lá para a base, tá bom? Então nós vamos guardar esse documento aqui do lado e vamos fazer